E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E todos nós sabemos que os shapes ou as formas disponíveis no Final Cut Pro não servem para muita coisa. Então, se você não sabe, o Final Cut tem algumas formas embutidas no próprio sistema. Então, a gente vem em elementos, né? Generators, elementos e shapes. E aqui a gente tem algumas opções, né? A gente pode tirar o fill, a gente pode tirar a linha de outline, né? E aí a gente fica limitado, por exemplo, no tamanho. Eu não tenho como mudar o tamanho dessa minha forma aqui, a não ser que eu venha no meu inspector e altere a escala completa de tudo. E aqui a gente também tem algumas opções de outras formas. Então, por exemplo, a gente tem um quadrado ou retângulo. Mas se eu quiser alterar o tamanho desse retângulo, eu não tenho como fazer isso sem vir aqui no inspector e alterar a escala, por exemplo. Então, se eu diminuir um pouco o tamanho do meu retângulo e eu quiser, por exemplo, que as bordas fiquem mais curtas, eu tenho que vir aqui e alterar então o tamanho das bordas. Mas, se vocês pararem para ver, ou se vocês já tentaram mexer, se aumentar, por exemplo, o tamanho da forma de fora da linha de contorno, ela fica completamente distorcida. Por quê? Porque a gente alterou o tamanho, né, do nosso generator. A gente não alterou o tamanho da forma, mas sim do generator. E para contornar esse problema, eu criei algumas formas, não muitas. Eu criei algumas formas para deixar disponível aqui para vocês. Eu vou colocar o link para download aqui embaixo na descrição. E eu vou mostrar para vocês como é que funcionam essas formas. Eu vou apagar essa. Eu venho aqui onde estão as minhas formas. Eu venho primeiro no meu Círculo Pro. E aqui eu já tenho, como vocês podem ver, eu tenho muito mais opções. Então aqui eu consigo alterar o tamanho do meu círculo, né, mudando o raio. Eu consigo tirar o fio, como na outra opção. Aqui eu consigo também aumentar o tamanho da linha de contorno. Eu tenho a opção de First Point Offset, Last Point Offset. Para quem não sabe, eu posso colocar aqui isso em keyframes. Então eu posso vir no começo, colocar 0 de keyframe, vir alguns frames para frente, colocar 100%. E aí a gente tem esse movimento. Eu vou resetar esse parâmetro. Temos também aqui para o círculo como alterar o end cap e o start cap. Então eu posso escolher bevel. Então vai criar essa forma triangular na ponta. Eu posso colocar uma seta. Então a gente também tem como... Eu coloquei uma opção também nessa forma específica para girar. Então se você quiser que esse círculo gire, né, essa seta gire, a gente pode vir aqui, apertar em spin e ele vai girar de acordo com a quantidade que você quer aqui. Então, se você quiser mais giros dentro desse intervalo, você aumenta a quantidade de rotações ali. Então, ele vai girar mais vezes. Claro, a gente tem como alterar a cor de fora, né, do jeito que você quiser. Também o blur, né, o drop shadow, quer dizer a sombra. Então, se você quiser sem ou com, você tem como alterar aqui, aumentar a distância, alterar o ângulo. Então, essa forma aqui está bem completa. Então, como vocês puderam ver aqui, a gente tem várias opções de trabalhar esse shape específico. Então, esse aqui foi o círculo. Agora, a próxima forma que a gente tem aqui é o retângulo. Eu vou colocar ele aqui pra gente. E no retângulo, vocês já podem ver que ele tem esses círculozinhos, essas bolinhas aqui em cada ponta, que ele indica para você trabalhar as dimensões do retângulo. Então, se você clicar no centro dele, você pode escolher a posição dele. Então, você não precisa vir aqui no seu próprio inspector e alterar a posição dele. Já vem aqui direto e altera. Então, se você quiser que ele seja maior, você clica no do canto aqui. Ou se você quiser, então, alterar as dimensões de cada lado, você pode clicar na própria forma aqui e alterar as dimensões de cada lado. E aí você pode também colocar maior espessura na linha de contorno, você pode colocar o fio, você pode alterar as cores do fio e as cores da linha de contorno. Então aqui são diversas opções que a gente tem que não tem presente no Final Cut Pro. O que mais que a gente pode fazer é o First e Last Point também. Então funciona do mesmo jeito que o círculo, você pode alterar essas opções, colocar keyframes. E aí ele vai te dar a opção de quanto você quer que ele cresça durante o período. Você tem a opção de opacidade também, claro, temos aqui a opção de opacidade. Do mesmo jeito que o nosso círculo, a gente pode alterar o final de cada linha aqui. Então, aqui está arredondado, pode ser um mais triangular ou uma seta. E aqui também tem a opção de
colocar o que eu chamo de neon, né? Então, a opção de neon você pode trabalhar aqui, pode ser uma seta mais brilhante, como dar um efeito de brilhante, né? E aí você tem essa nova ferramenta aí para você mexer. Então, se a gente der play aqui, você pode ver que os controles somem, né? Mas você tem essa forma muito mais interessante. E a última forma que eu vou deixar disponível para vocês é a seta. E essa seta aqui, o que eu gosto dela é que a gente tem esses dois controles aqui que a gente pode escolher de onde a seta vem e para onde a seta vai. Então eu quero que a seta faça todo esse trajeto aqui, por exemplo. Eu posso clicar nela, vir aqui no Generator, e aqui a gente tem a opção da cor da seta, né? Então a gente pode colocar uma cor mais forte, mais escura. Da mesma forma a gente pode escolher se a gente quer que as pontas sejam arredondadas, tenham uma seta, não tem uma seta. Aqui a gente tem o tamanho da seta, se você quiser alterar, ela pode ficar mais comprida assim, pode ficar mais larga ou mais fina. Do mesmo jeito a gente pode fazer essa seta crescer. Então vamos supor que eu quero que ela vá da esquerda para a direita. Então eu vou fazer ela aqui 0, keyframe, vamos aqui na metade, colocar 100%, e aí ela vai crescer de uma ponta a outra. A gente tem a opção de desligar o Drop Shadow, né, da mesma forma como a outra, a distância da Drop Shadow, e aqui a gente pode alterar, né, de acordo com os controles, o que você quiser. Então essas são as formas, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês baixarem direto do site. Então são shapes que tem muito mais opções de controle do que o Final Cut oferece. Então espero que vocês gostem. Se curtirem, gente, clica aqui no like que ajuda bastante o canal. E até o próximo vídeo.